Olá, amigos do My News. Estamos começando mais uma edição do My News Invest, falando de esporte e negócios. E estamos com um grande convidado aqui, o Fábio Palma, CEO da OneFan, a nossa grande Mara Luque, sócia fundadora do My News. Roda a vinheta e o papo já começa. Bom, começando aqui mais um My News Invest, em que a gente fala de esporte e negócio. E é um prazer estar aqui com você, Mara Luque. Estamos com o Fábio Palma, CEO da OneFan, uma startup de Fun Engagement, Fun Relationship Management. É isso aí. O nome é bonito, hein? Os nomes são cada vez mais bonito. Agora, eu esqueci de falar que nós temos aqui um correspondente direto da Espanha também, né? João Pedro Castilhos, Head de Relações Internacionais da OneFan, certo? Fala, Mário, tudo bem? Fala, Mara, fala, Palma. Isso mesmo. Estamos aqui hoje em Barcelona. Hoje em Barcelona, tá certo. Além de passear em Barcelona, que mais faz o Head de Relações Internacionais? Que é um head, dá pra ver. Nosso objetivo, Mara, é trazer a empresa para um patamar internacional, né? A gente tem o objetivo de expandir as nossas operações aqui, não só na Espanha, onde a gente já tem algumas operações iniciadas, mas também em todo o território europeu e outros territórios fora do Brasil. Muito legal. E eu acho que é legal ter aqui o Fábio Palma, que chegou, né, na OneFan. Agora, né? Chegou agora na OneFan, tá um pouco mais de um mês como CEO. 2 meses. Dois meses como CEO da OneFan. Ele foi CTO da agência África e agora está com essa missão da OneFan, que está aí exportando, como o João Pedro Castilhos disse, exportando essa tecnologia de Fun Engagement para fora dos limites brasileiros. Aqui vocês têm 6 clubes, se eu não me engano, né? É isso. Antes de mais nada, bom dia, né? Bom Isso. dia, Mário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, JP, né? Exatamente. O JP ele tem um fuso um pouco diferente, é claro. Eu acho que você tocou num ponto super interessante, Marvel, com a sua pergunta. É muito mais do que tecnologia. A tecnologia é o meio para a gente atingir os resultados de comunicação muito mais eficiente. Por muito tempo, a comunicação ela aconteceu numa via de mão única. A gente estava acostumado a consumir conteúdo, e esse conteúdo chegava a gente, seja por um jornal impresso, seja pela televisão, seja por mídias sociais. Muitas vezes as entidades comunicam por mídia social de uma forma única. Ela fala, o outro lado absorve uma parte daquilo e entende e compreende uma parte do que foi falado. Quando você abre um canal interativo, que é o que as pessoas esperam, não estou nem falando de Web3, estou falando aqui do que a gente já consome há muito tempo com redes sociais, quando a gente se fala por WhatsApp, pelo próprio Instagram, Facebook, ou o que seja, a expectativa das pessoas é que elas tenham o mesmo tipo de relacionamento com as entidades ao qual elas pertencem, que elas amam, que elas vivem. E aí o torcedor, né? E esse é o torcedor, esse é o fã. Esse é apaixonado, ele faz parte, né? Aquilo é a vida dele, é uma parte da vida dele, muito mais do que um consumidor. E esse relacionamento, uma via de mão única, como acontecia antes, ela é insuficiente para os desejos e para os anseios desse torcedor, para esse fã. Então, é muito mais do que a tecnologia. A tecnologia é o meio, a gente é uma empresa de tecnologia, a tecnologia é o meio que a gente encontrou para unir todas essas pessoas e para permitir que elas possam interagir entre elas, fãs, torcedores e com as entidades, clubes que elas tanto amam. E como é que isso vira um negócio? Como é que esse engajamento desses torcedores, isso vira um negócio? Quer dizer, você está... JP, né? JP está em Barcelona. Além de você ter convencido o povo para você ficar passeando em Barcelona, quer dizer, que outras coisas são assim, você consegue fazer esse engajamento. O brasileiro, por exemplo, ele está acompanhando mais futebol europeu do que no passado. Até eu que não acompanho futebol consigo perceber isso. Esses fãs europeus, brasileiros, como é que funciona o negócio do engajamento de fãs? Ora, eu acho que isso é um ponto super relevante, né? E até complementando o que o Palma estava falando antes, existe um elemento quando a gente fala de relação de fãs, de torcida com o clube, que é a paixão, né? E esse é um elemento que ele foi durante muito tempo explorado de uma forma
não adequada pelo clube, né? Como o Palma falou, sempre foi algo de uma comunicação de mão única, né? Então, hoje o clube, ele percebe, ele está mais maduro como negócio, né? No Brasil, com as SAFs, que hoje estão iniciando, aqui na Europa, já há algum tempo, né? Os clubes, as entidades esportivas são empresas. Então, cada vez mais, o clube e as entidades esportivas, elas entendem que eles precisam entender quais são os anseios desses torcedores para reverter isso em produtos, em serviços, em experiências personalizadas, né? Para que isso também gere, além de engajamento, receita, né? Porque um clube, ele vive basicamente de direitos de imagens, de venda de jogadores, de venda de ingressos, porém, esse engajamento, ele também é um diamante que deve ser lapidado, né? Então, a gente está nesse momento, né? A gente está nesse momento junto com os clubes de ajudá-los a lapidar essa paixão, né? Para que ela se torne também receita e para que ela possa fazer parte desse share de receita que o clube tem na sua linha final, né? Então, como o Palma falou, essa é uma relação que hoje ela tem que estar muito mais próxima com o torcedor, e a gente entendendo os comportamentos, os desejos deles, a gente consegue, através de tecnologia, mas não só de tecnologia, criar esses produtos, serviços e experiências que vão ajudar o clube a gerar receitas com o seu torcedor, né? Eu acho que o case da OneFan é muito interessante, eu conheço ele já tem um ano, né? Que a gente convive. Porque no futebol sempre se falou, sempre se falaram alguns números mágicos. Por exemplo, a torcida do Flamengo tem 40 milhões de pessoas no Brasil. A torcida do Corinthians tem 35 milhões de pessoas no Brasil. E como é que isso era feito? Isso era feito a partir de uma pesquisa Ibope, Datafolha, que gerava um número dentro do universo que foi questionado, e de repente você aplicava isso à população inteira do Brasil. E esse retrato, durante muito tempo, foi o único retrato que as pessoas tinham a respeito de uma projeção do que seria torcer por futebol. Eu acho que o legal da OneFan é que ela não trata o torcedor como um perfil só, e ao mesmo tempo ela vai atrás daqueles que são realmente engajados, né? Que é o que muda o negócio todo. E a gente, até o próprio nome fala, né? OneFan. Uhum. A gente trata cada torcedor, cada fã, de forma individualizada. A relação entre o clube e o fã, ela é uma relação que se constrói naquela via. É óbvio que podem ter relações completamente diferentes entre fãs com perfis diferentes. E é interessante esse teu olhar e trazer um pouco do que o JP falou, que, como tudo, você começou falando, né, a gente está na internet. Se a gente fosse imaginar 20, 30 anos atrás, era inviável você gravar um programa e transmitir isso via streaming. Mas hoje isso é uma coisa natural para a gente, né? A gente ficava na TV esperando o horário daquele programa específico. Esse movimento é um movimento que o esporte participou de forma muito forte. Ele foi parte, e é parte, do dia a dia das pessoas, mas por muito tempo ele foi naquele momento. Ele tinha o jogo de domingo, ele tinha o jogo da quarta noite. Era uma missa, né? Era missa. Então você tinha... Como é que eu vou me divertir nesse instante? Eu vou me divertir com aquele jogo. Isso perdurou por muito tempo. Eu estou falando aqui de antes de Cristo até pouco tempo atrás. Corrida de biga, a futebol. São esportes que levavam multidões gigantescas para um estádio, uma arena, e naquele local acontecia o evento. Mas o esporte, por exemplo, a novela, o jornal, o filme, você vê a hora que você quer. O on-demand do streaming. Sim. E o futebol? Futebol é na hora que joga mas o futebol. Então, esse é um paradigma que está sendo quebrado hoje. Eu acho que essa é uma coisa muito legal. Geração Z. E vamos pensar, geração Z não é mais aquela geração de adolescentes que um dia vão ser consumidores. Eles já têm mais de 20 anos. Uhum. A borda da geração Z já está ali. Essa geração é uma geração que nasceu no meio da tecnologia e é muito ágil, muito rápida. Ela consome de uma forma muito... Ela é quente. Ela consome e deixa de consumir rápido.
Uma boa parte da geração Z não tem o interesse de assistir uma partida completa. O que acontece? Sério? Eles querem... Existem formas de transmissão que acontecem em diversos lugares do mundo, onde eles ficam zapeando por canais interessantes e jogos interessantes. E isso prende a atenção de uma forma muito mais parecida com o que a gente tem hoje no TikTok, no Instagram, com conteúdo de curto, de 1 minuto e meio, de alta relevância. Eu assisto, acho aquilo interessante e já passo para um novo conteúdo. Então você pega uma pessoa que está ligada a um estímulo muito rápido o tempo todo, ela não tem mais paciência de assistir um conteúdo tão longo. Quando isso acontece, não quer dizer que ela não gosta daquele esporte, mas quer dizer que, eventualmente, ela não vai participar do jogo no momento do jogo durante toda a duração dele. E existem outros momentos de pré e pós-jogos que são muito interessantes também. A resenha, o brasileiro adora a resenha. Né? Chegar para o amigo dele, comentar o que aconteceu. Às vezes ele nem viu o jogo. O pré-jogo, entender o que vai acontecer naquele momento, é um movimento interessantíssimo que não necessariamente exige o assistir ao vivo. A emoção pode vir de outras coisas. Não estou descartando aqui a importância do ao vivo, tanto quanto ela movimenta de atenção. Mas o pós ao vivo e o pré ao vivo também é importante. Ou seja, o ao vivo não basta mais. O ao vivo não basta. Porque E há um movimento de mercado que evidencia isso, né? Que é o próprio case da NBA, que vende hoje o último quarto do jogo de basquete como forma exclusiva, né? Então, você pode comprar o jogo inteiro ao vivo e você pode comprar apenas o último quarto, que normalmente é o mais assistido, né? Porque ele é realmente o que define o jogo, né? Então, o mercado ele já está testando, de fato, algumas alternativas para responder a essas necessidades dos novos públicos. Tem um canal americano que transmite NFL zapeando entre os jogos. Então vai ter um momento interessante no meio do jogo, ele dá aquela passada, agora a gente vai ver o touchdown que está acontecendo ali e vai gerando momentos de clímax. Ou seja, antigamente a gente dizia que os radialistas eram tão bons que não tinha jogo chato no rádio. Agora a gente está vendo que não, com as imagens também é possível ver que os jogos... Só que você tem que mudar o jeito de consumir, né? Exato, mas o jeito de consumir ele mudou por si só. Eu acho que a grande questão é que, diferente do que a gente tinha, voltando algumas décadas atrás, onde o entretenimento ele estava focado em poucas formas de entretenimento, e a grande maioria delas ao vivo, você tem hoje uma quantidade de formatos incríveis e que as pessoas estão consumindo, e não necessariamente o esporte tem o mesmo papel e o tamanho de atenção que tinha antes na vida dela. Mas, ao mesmo tempo, tem uma carga emocional, porque ele é fã, é diferente. Ele não está consumindo qualquer conteúdo. Ele está consumindo algo do qual ele pertence, ele faz parte daquilo. E como é que ele investe nisso? É possível, via ele investir? O que acontece? Se você olhar até a década de 90, anos 2000, os clubes entenderam que existia um desejo muito grande desse fã virar um sócio. E daí surgiram movimentos dos sócios torcedores. Mas ele foi moldado para um momento que ainda a arena, o estádio, era o centro das atenções. Então o sócio torcedor, ele dava uma série de benesses e benefícios para quem fazia parte desse grupo para entrar no dia de jogo, para ter benefícios correlacionados a isso. O que a gente está trazendo hoje são modelos onde este fã pode interagir mesmo não estando interessado em ir no jogo. Ele pode ser um sócio torcedor digital. Então ele consome... eu não moro na cidade onde o meu clube joga, mas eu posso consumir aquele clube com o mesmo amor do que alguém que mora perto. E aí entram os benefícios que você pode consumir à distância. E esse é o grande charme. Se você pegar grandes públicos de times como esses que você citou, ou outros grandes times brasileiros, você vai pegar uma fração muito pequena. Às vezes, menos de 5%, menos de 2% vão ao estádio. E o resto continua sendo fã, torcedor, apaixonado, vive. O problema é que quando você tem clubes, como você disse ali no começo, que
estão fazendo um excelente trabalho fora do Brasil de gerar atenção, de gerar movimento, de criar um momento interessante, para os novos fãs, esses clubes passam a ser muito atraentes. E aquela coisa que a gente carregava de geração em geração passa a ser questionada. Eu vou torcer para o Messi. Porque é legal torcer para o Messi. As marcas perceberam isso? As marcas perceberam isso totalmente. Totalmente. Elas estão se aproximando do esporte justamente por conta dessa aderência, né? De você chegar sendo levado ao consumidor pelo veículo da paixão dele, né? Mas eu vi uma coisa recentemente, houve uma matéria no UOL que mostrava que falando desse modelo do sócio-torcedor e como está tentando ser transformado. Essa matéria do UOL falava o seguinte, que o Flamengo ele tinha chegado à conclusão de que o seu programa de sócio-torcedor tinha chegado a uma saturação. Que o Maracanã, que é o estádio que eles têm à disposição, ele não é elástico, né? Você tem ali um número de sócios torcedores que já estão no primeiro nível, no nível premium ali, não sei como é o nome que eles usam, mas que eles além de comprar o seu próprio ingresso, eles já têm direito a comprar mais outros 3 ou 4 ingressos. E isso já diminui demais a oferta para os outros níveis do sócio torcedor. E aí, o que se procura é tentar oferecer mais benefícios. Como é que vocês estão participando de clubes que estão olhando para esse problema da necessidade de diversificar o programa de sócio? Você tocou em alguns clubes que são nossos parceiros, como Flamengo, como Corinthians, onde a gente discute isso no dia a dia com afinco. É nítido que esse momento de tração do sócio-torcedor, ele tem um teto. Não tem como ele passar da lotação do próprio estádio dentro dessas regras. Quer dizer, você tem preferências nesse cenário, né? O primeiro tier tem preferência de comprar antes, depois o segundo tier. Dependendo do clube, tem algumas variações na regra. Mas, na prática, em termos gerais, a limitação está nos fãs que vão ao estádio. Em alguns clubes, eles já chegaram a atingir o que, teoricamente, é o máximo desses fãs. Não tem muito mais onde expandir. Já conseguiu se trazer todo mundo que tinha interesse ao estádio para dentro do sócio-torcedor. Outros clubes têm uma realidade um pouco diferente, têm um pouco mais de espaço para crescer, mas mesmo assim, continua sendo um número absurdo. Vamos imaginar que o próprio Flamengo, a população do Rio de Janeiro... Cidade... 6 milhões? 6 milhões. Estado, eu vou chutar aqui 12 milhões, talvez? Posso estar falando? Um pouco mais, mas por aí. Então, 12 milhões. A gente está falando de 40 milhões de flamenguistas. Quer dizer, obviamente, esses outros 30 milhões, 25 milhões, eles não estão na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. E eles consomem Flamengo, amam Flamengo, eles pertencem. O Flamengo é formado por eles. E eles não vão ao estádio, eles não têm interesse em ser sócio-torcedor. Alguns moram fora do país. Exato. Manaus tem muito flamenguista. Manaus, o Nordeste inteiro. Eu vou mandar estado da Paraíba inteiro. Eu vou mandar um beijo pro meu cunhado Fê, que mora nos Estados Unidos, e todo jogo do Corinthians, ele veste a mesma roupa e fica ajoelhado no chão. Então, e você vai dizer pro Fê que ele não é corintiano... É isso, a fé pelo time, a paixão pelo time, o amor pelo time, ele não está restrito geograficamente. E essa restrição, ela estava presa nos modelos anteriores. Então, tendo isto claro, a gente está trabalhando uma série de benefícios que permitam o interesse desses fãs de participar. Mas aí você está falando de fãs que moram fora do Brasil, tá? Perfeito. Mas clubes que não são brasileiros também faz parte do escopo de você. JP, eu tô arrumando aqui uma desculpa para você estar em Barcelona, você tá vendo, né? Tô aqui sendo a sua parça. Enfim, ele também tá no escopo de vocês? Claro. Porque hoje você tem brasileiros que são torcedores, tem times europeus. Mas a gente não está limitado só ao Brasil. Esse que é um ponto. A gente é uma empresa internacional que tem parceiros e clientes, né, em 6 países diferentes hoje já. E a gente não atende os brasileiros que torcem para, por exemplo, o Osasuna,
o JP pode falar muito mais, já vou passar a bola aqui, mas é um time da La Liga, um time da Espanha, e a gente não trabalha para os brasileiros, a gente trabalha para os torcedores do time na Espanha. Então, a OneFan é uma empresa internacional, com atuação internacional, tecnologia brasileira, mas com um portfólio que vai do Deportivo Cuenca ao Osasuna, ao Corinthians, ao Flamengo, ao Grêmio, que e por aí vai. conecta o clube com os seus fãs, onde quer que eles estejam. Se eu tiver um fã na estação internacional, ele pode usar um aplicativo, ou um site, ou alguma coisa do nosso ecossistema, como um OTT streaming de vídeo, né? Para acessar e se conectar com o clube da paixão dele. Você falou agora uma palavra legal. Hã? Fala. Só complementando, Marvio, o que o Palma estava falando, e eu acho que a dor do clube ela é igual, seja o clube brasileiro ou o clube europeu, né? O espaço do estádio e a quantidade de sócios, que aqui se chamam abonados, né? Ele é limitado. Por exemplo, o Osasuna, que é um dos nossos clientes aqui na Espanha, tem um espaço para 25, 30 mil pessoas no estádio. Eles têm mais de 25 mil sócios, ou seja, como a gente faz com que os 300, 400, 500 mil torcedores interajam com o clube no dia a dia e consumam esse clube fora da quarta e domingo, né? Então, o digital ele nos ajuda muito nessa jornada, né? Então, como o Paulo falou, por exemplo, o streaming de vídeo, né, com conteúdos exclusivos, e aí eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui o papel dos atletas, né? Porque se a gente fizer uma comparação e uma analogia com a Disney, né? Muitas vezes a gente vai para a Disney não para ver a Disney, para ver o Mickey, para ver a Minnie, para ver o Pateta, para ver o Pluto. Então, esses jogadores, eles têm um papel de protagonismo tão grande que o clube ele tem que saber utilizar isso também a seu favor, porque os atletas, eles têm, na sua grande maioria, muito mais seguidores, por exemplo, que os clubes. Eles movem massas, e isso é visível agora, por exemplo, com o Messi indo para o Inter Miami. A quantidade de seguidores que o clube ganha do dia para a noite com uma contratação, mesma coisa com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, outro dia eu fiz a comparação, o Cristiano Ronaldo ele tem quase o triplo de seguidores que o Real Madrid tem no Instagram. Que é um dos clubes mais seguidos do mundo, né? Então, esses elementos eles são muito importantes para a gente compor produtos e pacotes de ofertas digitais para esses torcedores que vão fazer ele consumir o clube não só no dia de jogo e não só aqueles torcedores que são sócios ou que vão ao estádio, né? Mas a gente tem aqui torcedores do clube Osasuna, que é nosso cliente, que não vivem na cidade de Pamplona, né, que não vivem na cidade do clube. Então, como a gente faz com que eles se aproximem no dia a dia? Né? Como a gente faz com que eles façam parte de pequenas decisões do clube, com que eles interajam, etc. Então, essa é uma discussão muito rica que a gente tem no dia a dia com o clube, e cada vez vão saindo novas ideias, vão surgindo novos insights que a gente vai transformando em modelos de negócio, em modelos de ativação, e que estão muito, muito interessantes de trabalhar no dia a dia. É porque uma coisa que é interessante do torcedor, né, do fã de futebol, é que aquilo ali faz parte da identidade dele. Se você fala mal do clube dele, pega numa área do cérebro que é igualzinho você fala mal do pai do cara. Né? Você fala da mãe do cara. Mas é porque aquilo constitui ele faz parte do clube, o clube faz parte dele. Uhum. É uma simbiose, né? Mas ao mesmo tempo... Exatamente, é uma simbiose, mas ao mesmo tempo ele tem uma necessidade que normalmente a gente ouve por aí de todos os torcedores, que é de precisa ouvir a torcida. Você precisa ouvir a torcida. E como é que vocês estão ouvindo a torcida? Eu vi tem um case que é muito legal da OneFan com o Deportivo Cuenca do Equador, que vocês ajudaram o clube a escolher o perfil do técnico. Essa história é maravilhosa, né? Ouvir a torcida, existem N ferramentas dentro da nossa estrutura. Ela pode ser até de forma transparente pela própria navegação e escolha de conteúdos, a esse caso que você trouxe, onde a gente foi questionar a torcida. Na troca do técnico, o que eles queriam, quais eram as características. A gente não citou os nomes das possibilidades, mas a gente citou características. Por que não citou o nome das possibilidades? Foi uma escolha do clube. Porque o que eu acho isso interessante? Eu vejo isso, enfim, em casa.
o brasileiro, o torcedor, ele quer escolher o técnico e escalar o time, né? Então, se tem uma plataforma para ele participar pode permitir disso, isso. Não é? O que a gente precisa entender é que muitas vezes as decisões são muito complexas para serem transformadas em um questionário, mas ao mesmo tempo ouvir o apaixonado, ouvir a pessoa que está ali do outro lado, vivendo você o tempo todo como clube, é fantástico, porque você sente um termômetro que talvez você não tivesse outra forma de sentir. E dá legitimidade à decisão. Sem sombra de dúvida. É verdade. Então, assim, vocês me disseram que esse era o caminho que mais agradava. Tomei essa decisão junto. Então, eu acho que tem algumas palavras aqui muito legais. Legitimidade, pertencimento. Pertencimento é o que todo mundo busca. E a gente está falando eles, né? Como se a gente não torcesse aqui, não fosse apaixonado por alguma coisa e algum esporte. Não necessariamente futebol. Até porque a gente não atua só no futebol. A gente tem o COB, por exemplo, que é nosso parceiro. E a gente faz toda a interação com os Jogos Olímpicos e com as modalidades olímpicas. Então, é interessante como a gente pode transformar essa paixão que é latente dentro das pessoas em um relacionamento e uma proximidade maior. Porque quanto mais próxima ela está numa decisão como essa, mais ela pertence. Mais ela se sente pertencida, né? Exato. Isso é lindo, Ouvida, né? Não, é lindo porque, na verdade, você está fazendo uma costura de gerações, né? A gente sabe o quão diferente o futebol pode ser para cada geração. Os ídolos do meu pai não são os meus ídolos. E você pode trazer toda essa comunidade de ídolos, ex-ídolos, torcedores antigos, torcedores mais para dentro dessa experiência assim. Agora, tem uma coisa que eu acho que é interessante, que cada clube tem sua cultura. Cada torcida tem o seu jeito de como se vê no mundo e tal. Como é que isso deve ser um desafio para o pessoal do OneFan também, porque você tem que respeitar essas culturas. Como é que você lida com oferecendo um serviço que, de uma certa maneira, cada clube vai ter suas preferências e suas prioridades na hora de aplicá-lo? Sem sombra de dúvida, é uma entrega tailor-made, né? Ela não é uma entrega feita, um padrão feito para todo mundo igual. Então, a gente trata cada um desses clubes e desses universos de forma completamente diferente. Para isso, a gente tem especialistas que atuam junto com os clubes e junto com os fãs, que entendem aquele contexto. Então, se você olhar o ecossistema hoje do Flamengo, ele é diferente do ecossistema do Corinthians, que é diferente do ecossistema do São Paulo, do qual a gente tem parte integrante. Tem uns que são muito mais integrados e tem outros que são muito mais dispersos. E se você olhar numa régua os clubes do Brasil e as modalidades e associações e federações, você vai ter gente extremamente preparada para essa transição para o mundo digital e esse relacionamento digital, e você vai ter gente que ainda está tentando descobrir qual é o formato que adequa melhor àquela entidade, àquela organização. Então, o nosso olhar é entregar uma régua que atenda todas essas demandas. A gente tem um ecossistema completo, que vai desde a venda de ticket para a entrada no estádio e na arena, o aplicativo do celular, ao site, ao streaming via vídeo, na outra ponta a parte de sócio-torcedor, a todo o back-office que faz o que você começou falando, né, o Fan Relationship Management. Então a gente trata essa relação e entende em que momento essa relação está, até para oferecer melhores produtos e serviços correlacionados ao clube e ao fã, e ao mesmo tempo movimentar a economia do clube. Porque a beleza, eu venho do mercado publicitário, né, onde a gente tem consumidores. E o consumidor, ele tem uma relação com a marca. Tem consumidores mais apaixonados, menos apaixonados, mais voláteis, menos. O fã, apesar dele ser mais ou menos volátil, é outra esfera. O fã, ele quer investir no clube. É um investimento que ele está fazendo. Ele está investindo na paixão dele. Por ele consumir, ele se sente investindo. Exato, né? Ele é parte. O time fica mais forte, se ele bota Exato. dinheiro ali. Eu estou ajudando a minha paixão. Eu estou aumentando ela. Se meu time ganha, eu fico mais feliz. É uma correlação direta. E esse é um investimento que ele faz.
Então, quando ele compra a camisa, tem uma questão de orgulho, tem uma questão de pertencimento, mas ao mesmo tempo tem uma questão de investimento. Eu estou ajudando o meu clube a aumentar o tamanho dele, até a possibilidade de contratar profissionais e jogadores melhores. Aí eu imagino que ele se sente contratando, né? Quer dizer, quando Exato. é uma aquisição dele, quando vem um nome, sei lá, de um jogador. Ele é parte desse mutirão, né? Ele é parte dessa... Você imagina, o JP, Deportivo Cuenca, quando as pessoas puderam participar e escolher o técnico. Esse foi um case, assim, muito fora da curva, né? Um case que mostra toda a capacidade que uma ferramenta como essa tem de escutar o torcedor, né? Porque ele realmente, como vocês comentaram já, ele quer ser parte desse dia a dia. Ele de fato né? Mas tendo uma ferramenta para escutar ele no dia a dia, torna essa relação muito mais legítima e muito mais orgânica, né? Então, obviamente, a gente não poderia perguntar diretamente para o torcedor quais são os treinadores que ele gostaria de ver, mas entender o perfil, né? Se ele era argentino, se ele era chileno, se ele era com base, obviamente, nos inputs e nas informações. Se ele era veterano, né? Se ele era veterano, se ele era um ex-jogador. E tudo isso estava alinhado com o time, com a parte esportiva do clube, né? Então, quem estava nas conversas com os possíveis técnicos nos passaram essas informações e nós conseguimos bolar ali uma pesquisa que pudesse trazer as informações que a gente queria para realmente poder decidir de acordo com o que a torcida queria. E, de fato, foi isso que aconteceu, né? E a aceitação do técnico foi muito boa, né? Então, imagina para o torcedor ele receber a notícia de que o técnico do perfil que ele queria foi escolhido, né? É algo realmente que eu nunca vi isso no futebol, nunca tinha visto até então, e foi algo que repercutiu de uma forma muito positiva, até porque os resultados, a partir do momento que o técnico chegou, começaram a acontecer, né? Então, obviamente que a parte desportiva, ela é um termômetro importante, né, no dia a dia da relação, mas funcionou super bem e foi, assim, muito, muito interessante ver isso acontecer. O JP, só para a gente encerrar aqui a tua participação, que eu sei que você está com um monte de coisa para fazer em Barcelona, nas suas férias e tal, mas como é que tá esse projeto com o Osasuna? Em que etapa vocês estão vivendo isso aí? Como é que está sendo a aceitação aí na Espanha da tecnologia brasileira, dessa ferramenta que une os fãs? Boa pergunta, Marvel. Esse é um ponto super interessante, até porque na Espanha existe uma situação que era um pouco peculiar, né? A La Liga, ela é uma provedora oficial de apps, de web e de várias outras ferramentas tecnológicas para os clubes, né? De forma gratuita. Então, quebrar essa barreira de um clube parar de trabalhar com a sua própria liga e passar a pagar um provedor externo, um fornecedor externo vindo do Brasil, é algo que para a gente é muito relevante, né? Então, essa é uma primeira vitória para a gente, né? E eu acho que o brasileiro muitas vezes tem uma síndrome de vira-lata que eu acho que não pode mais acontecer isso, porque eu acho que as tecnologias que nós produzimos aí são tão ou melhores que as tecnologias que estão hoje disponíveis no mercado, e a gente está vendo o resultado hoje aqui no mercado espanhol. Foi muito bem aceita, a gente tem uma relação super boa com o clube, tem repercutido super bem para o clube e para a gente aqui esse projeto. E o projeto hoje, ele se encontra numa fase inicial, né? A gente lançou uma primeira versão do site, a gente vai lançar nas próximas semanas uma primeira versão do aplicativo, né? E não para, né? Eu acho que esse conceito de always beta que a gente sempre fala é interessante porque a gente sempre vai evoluir essa tecnologia, né? A tecnologia é algo vivo, né? A gente não vai parar de evoluir porque as necessidades mudam, as necessidades evoluem, e a gente também, obviamente, tem a intenção de sempre melhorar o nosso produto, mas é algo que para a gente foi muito relevante quebrar essa barreira aqui na Espanha, né? E o projeto ele está no início, vem agora o OTT, vem justamente esse projeto de
um sócio torcedor digital, um abonado digital, que a gente vai chamar aqui. Então, tem modelos de negócios que vão surgir, tem novos produtos e serviços que vão surgir para os torcedores aqui, e a receptividade está sendo muito positiva e também a repercussão para o clube e para a gente também. Eu queria aproveitar e trazer... Vamos deixar o JP liberar pra... o JP. Você tá liberada para tirar. Buenas vacaciones. JP, muito obrigado, pessoal, pelo convite, pela lembrança, e estamos sempre à disposição. Valeu. O Brasil tem uma coisa incrível, porque a gente vive num país com uma série de dificuldades naturais, Desafios, né? desafios que são intrínsecos à relação com o quanto o governo toma conta da sociedade, e não entrando em política. Mas é claro, quando você vai, por exemplo, para um país nórdico, onde absolutamente tudo funciona, as coisas simplesmente estão no lugar, sempre do jeito que deveriam estar, ninguém questiona. Aqui no Brasil, se você pegar, por exemplo, uma garrafa PET, ela tem 1001 utilidades. Ela pode ser um funil, ela pode matar uma mosca, não tenho certeza se mata, mas ela muitas vezes é enchida de água para matar uma mosca, ela pode guardar arroz, ela pode ser reciclada eventualmente, ou ela pode nunca ser reciclada e ser utilizada para outros fins, né? Se você for para os Estados Unidos, por exemplo, na hora que ela acabou de ser utilizada, ela vai para o lixo reciclável. E ponto. Este cenário brasileiro é muito interessante quando você vai testar tecnologias. Porque você precisa estar preparado para um universo de possibilidades muito mais complexas do que em países onde a infraestrutura funciona melhor. Onde você tem, muitas vezes, um público mais preparado para lidar com tecnologia, que tem mais acesso à tecnologia. Então, vou dar alguns exemplos práticos. A gente tem uma capacidade de telefonia aquém da capacidade de telefonia de outros países desenvolvidos. Quando a gente olha nesse prisma, a gente precisa atuar de uma certa forma que o nosso sistema funcione bem, mesmo em situações onde o sinal é pior, onde você não tem nem 4G, tem 3G. Como é que eu faço para as pessoas trabalharem com as nossas informações de forma melhor aqui? Dentro dos estádios no Brasil, está melhorando e vai melhorar com 5G. Mas dentro de muitos estádios no Brasil não há sinal de celular no momento do jogo. Você coloca 40, 50... Caraca. Você vai num show, você quer ligar para um amigo, não funciona. E não funciona por uma questão tecnológica mesmo. Então, dentro deste universo, como é que a gente traz uma série de benefícios para aquele... Como é que eu faço para uma pessoa entrar no estádio com o ticket que está no celular? Então, a gente teve que pensar situações que em outros países com tecnologias mais avançadas ou intrínsecas no dia a dia das pessoas, aquilo funciona de uma forma mais fluida. O exemplo nosso é o sistema bancário brasileiro. O sistema bancário brasileiro é um dos mais avançados do mundo e super protegido no antifraude. Uhum. Se você vai num país onde você pode esquecer sua carteira na rua, ninguém se preocupa com antifraude. Né? Então, dentro do nosso universo, a gente tem uma preocupação gigantesca quanto à fraude. Uma preocupação gigantesca para entender quem é aquela pessoa e se ela efetivamente é ela. Então, existem preocupações desde reconhecimento facial, de processo de identidade para identificar se aquela pessoa é ela de verdade. Uma coisa que, por exemplo, não aconteceria, ou pode até acontecer, claro, nos Estados Unidos, mas lá a pessoa, se fizer falsidade ideológica, pode ser presa. Aqui é muito difícil que isso aconteça. Então, a gente começa, as instituições se organizam para que a relação com o fã delas seja muito mais fluida, mesmo com essas dificuldades. E isso, na hora de exportar a tecnologia, é muito interessante. Porque a gente já passou por uma bateria de testes muito grande. De piores cenários. A gente passou pelo brasileiro. E o brasileiro tem sempre um jeitinho de fazer alguma coisa diferente. Quando ele encontra uma brecha no sistema, ele não vai informar. Quer dizer, eu estou generalizando. Não, mas a brecha é tanto para o bem quanto para o mal. Porque, é claro. Não, assim, agora vamos focando no bem, o cara pode descobrir que uma tecnologia que você oferece para ele serve para uma coisa que o próprio desenvolvedor... Sem sombra de dúvida. O desenvolvedor não imaginou. Não imaginava. E essa participação é muito interessante porque o feedback chega. E é muito legal porque os nossos... eu vou falar de aplicativo aqui porque é mais fácil de mensurar isso,
mas as notas dos aplicativos que a gente publica junto com os nossos parceiros, que é uma das pontas de contato do fã, são altíssimas. Por exemplo, tem clube nosso com 4.9 de 5 estrelas, quer dizer, é raríssimo. E eu não estou falando de 5 reviews, são dezenas de milhares de reviews e lá tem reclamação, não é que o pessoal quando não gosta, ele é parte. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte, as marcas, essas que normalmente a gente via nas camisas dos clubes e tal, as marcas já estão entendendo como é que funciona esse canal? Sem dúvida. Esse engajamento entre fã e... Sem dúvida. As marcas, elas precisam de endosso. A marca tem consumidor no final do dia. E ela busca o endosso, ela busca alguém que traga e, alinhado com os conceitos daquela marca, possa falar em nome dela. Por muito tempo, a única forma de você participar desse ecossistema do clube era colocando o nome na camisa ou eventualmente num painel ali durante o jogo, no fundo, durante a transmissão, comprando um pacote de transmissão numa grande distribuidora de TV. Agora, essas marcas podem participar da conversa no momento que ela acontece. E mais do que isso, elas podem estar tão próximas do fã que elas fazem parte desse ecossistema, não só estampando ela, mas dando benefícios para esse fã. E as marcas estão entendendo isso. Tem algumas marcas parceiras dos clubes que a gente vê um trabalho incrível de fazer a situação do dia do jogo, de entender como é que ela pode participar e dar benefícios. Que exemplo, por exemplo, pode dar pra gente? Eu acho que o ideal, eu vou dar um exemplo genérico aqui, só para não tocar em nome de marca de uma ou de outra, para não ser injusto com as outras que eu não falar. Mas entender que durante o processo de um jogo, eu posso dar uma série de benefícios para aquela pessoa, para que ela consuma produtos que ela quer consumir naquele momento, com desconto, porque ela faz parte daquele clube, porque ela pertence a ele, é um exemplo claríssimo de resultado, onde você tem um aumento gigantesco da venda, você tem aumento de ticket médio e, ao mesmo tempo, o torcedor, o fã, ele está feliz com isso. Ele está feliz em gastar naquele momento. Eu imagino que aconteça com vocês uma experiência que a gente tem aqui no canal, que é o seguinte. A audiência do canal, ela é o My News, é o canal dela também, né? Tanto que a gente tem vários instrumentos para ela participar. E a marca que vem patrocinar o canal, ela sente a marca dentro do time, porque está apoiando uma iniciativa da audiência, Exato. Que é fazer esse ecossistema de notícias, entende? E não pode ser uma relação forçada, ela tem que ser uma relação legítima, exatamente, natural. Legítima, exatamente, você usou a palavra certa. Eu trabalhei muito tempo com games, e game tem uma coisa muito interessante, o público que assiste esportes, eu falei games, mas vamos falar o nome certo aqui, esportes. Esse público, ele não tolera marcas que se aproveitem desse ecossistema, que entrem, façam alguma coisa e de repente saiam. Ou você faz parte desse ecossistema, você pode até não fazer hoje parte, querer fazer, mas tem que ser legítimo, tem que ser um movimento real. Aqui é a mesma coisa, a gente está trazendo para dentro, ele é um convidado, essa marca é uma convidada. Como convidada, ela tem obrigações, mas ela tem uma série de benefícios. Ela conversa com uma proximidade e ela conversa num momento que este fã, que também é consumidor, né? O fã, ele não é... Hoje eu sou fã, né? Ele é o fã consumidor ao mesmo tempo. Ele está aberto a consumir aquela marca com muito mais paixão e com muito mais afinco. Porque é legítimo. Porque ele vê parceria. Exato. É uma troca, né? É uma troca. E o que eu acho interessante nessa história toda, Mara, é que assim, o que os clubes estão fazendo me lembra muito o que jornal fazia nos anos 80 e 90. Que eles tinham os assinantes, eles tinham os clubes de benefícios, né? E aquilo, além de ter a curadoria das notícias, eles tinham uma série de outras coisas que traziam as pessoas para... eu quero desconto, quero ter o jornal, mas também quero ter o desconto no teatro, quero ter o desconto num restaurante, quero ter... E que acabou sendo uma coisa que os jornais meio que foram abandonando quando foram para o digital.
Hoje, você entende que o teu negócio ele é uma arma de fidelização? Sem sombra de dúvida. Ele é uma arma de aproximação. Quando você citou o jornal também não deixa de ter fãs, né? Quantas vezes eu sou de São Paulo, quantas vezes eu lembro novinho, porque eu sou leitor da Folha. Não, eu sou leitor do Estado. Ele tem uma questão também caracterizava de quem a pessoa, você é, né? Qual é seu direcionamento? Como você entende o mundo político, econômico? O fã do esporte, ele também está dentro desse contexto, e esse clube de benefícios, ele é um clube de benefícios que não é seco. Ele é um clube de benefícios que aquela pessoa quer participar. Então, o que é mais legal? A gente pode dar benefício e a gente pode perguntar para o fã que benefício ele quer. Exatamente. O que ele espera? Isso pode ser construído junto. E gamificando isso, cara, você precisa ter um nível de interação para poder se credenciar a determinado benefício. Né? Hoje, dentro do nosso ecossistema, a gente dá moedas por atenção. Ou seja, as pessoas que convivem mais dentro da plataforma, elas são remuneradas em moedas. E essas moedas são trocadas, como, por exemplo, você dá aquele chute ao gol no intervalo da partida. Então você pode juntar uma quantidade X dessas moedas e transforma isso daí em benefícios que não são compráveis. A gente faz isso aqui no canal. É muito legal, porque você está trocando atenção. E o cara compra livro, compra um monte de coisa com essas moedas. E o que é mais legal é que isso não é uma venda forçada. Ela, na realidade, é uma troca. É natural. Então, quando você fala sobre rede social e aquela história que a gente já vem discutindo há muito tempo, se é de graça, você é o produto, né? Aquela história de a rede social está pegando seus dados e usando isso de alguma outra forma. Nesse caso em específico, esse fã, ele quer trocar. É um desejo dele. E dentro das nossas plataformas, a gente respeita esse desejo com todo o respeito que ele merece, que é proteger os dados desse fã e, ao mesmo tempo, só utilizar o que ele quer que utilize, porque para ele é importante, porque para ele gera mais benefício. Eu não quero passar essa informação, porque essa informação, para mim, ela não é... eu não quero que, apesar de eu pertencer ao clube, eu não quero que ele conheça. Não tem problema, a gente vai interagir só com o restante do que ele está passando. Perfeito. Então tivemos aqui o Fábio Palma, CEO da OneFan. Obrigado, Mara Luque, por ter aberto mais uma vez esse espaço para a gente. E obrigado a você que acompanhou a gente aqui nessa conversa do My News. Investe, dá o like na gente, acompanha o que vai vir por aí, vai vir muito mais coisa por aí. Um grande abraço e a gente se fala.